Anistia para Bolsonaro está fora de questão e quem falou isso é uma pessoa bastante importante para o PL da anistia, que é o relator, que é o Paulinho da Força. O relator do PL da dosimetria declarou ao Metrópolis que, no máximo, o ex-presidente pode ser contemplado pela redução de pena. Os detalhes vêm da redação do Metrópolis.com com a Evelyn Paola. Essa questão aqui, né, do nome do PL da anistia para o PL da dosimetria, é que quando entra Paulinho da Força na jogada, ele realmente modifica o nome para dizer que a anistia não tem jeito. E ele reforça agora com a volta do assunto. Anistia não tem jeito, não tem como anular a condenação por golpe de Estado e os outros crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente vai discutir a dosimetria, ou seja, a dose da pena, e diminuir a dose da pena. Aí só para ler um trechinho aqui da matéria da Evelyn, e aí depois dá para você acessar tudo lá em metrópolis.com, mas o relator do projeto de lei da dosimetria, o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, declarou ao Metrópolis nesta segunda-feira que seu texto não contempla de maneira alguma a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, minando qualquer chance de ele concorrer à presidência da República no próximo ano. Há uma condição imposta pelo senador Flávio Bolsonaro para abrir mão da sua pré-candidatura. Abre aspas, anistia para Bolsonaro está fora de questão, fecha aspas. E aí ele continua ainda em mais um trechinho, aspas. O PL está pondo dificuldade e não está aceitando a dosimetria. Se eles não aceitam, não tem votação. Se eles aceitam o meu projeto, a minha proposta está resolvida, fecha aspas. Acesse metrópolis.com para você conseguir todos os detalhes e outras aspas aqui dessas declarações que o Paulinho da Força, o relator do PL da agora dosimetria, falou ao metrópolis.com. Bastante interessante esse ponto aqui que dá para você acessar aqui em metrópolis.com. Eu vou continuar com o tablet porque a gente vai ainda falar sobre essa questão do Flávio Bolsonaro e das reações. A questão da anistia é uma reação que vem, e essa das mais novas que aparecem aqui já em metrópolis.com. Mas antes, o Igor Gadelha, que você já acompanha junto comigo, publicou o seguinte: a reação de ministros do STF a justamente a escolha de Flávio como candidato. A gente desce aqui um pouquinho, aqui tem uma foto do Flávio Bolsonaro e aqui as informações do próprio Igor Gadelha. Ministros do STF receberam com surpresa a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro foi escolhido como candidato do pai à presidência da República nas eleições de 2026. A aposta de ministros do Supremo, ouvidos pela coluna, era de que Bolsonaro se agarraria a uma candidatura mais sólida, com a esperança de receber um indulto para sair da prisão. A avaliação de integrantes do STF era de que, no campo da centro-direita, essa candidatura mais sólida seria a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí, aspas, de um influente ministro do Supremo aqui que o Igor Gadelha conversou. Achava que a tendência de Bolsonaro seria de acoplar a uma candidatura viável, fecha aspas. Outro integrante do STF avaliou que a opção do ex-presidente por Flávio Bolsonaro deve estar relacionada ao desejo do clã Bolsonaro de ter um integrante da família na chapa presidencial. Há ainda, entre alguns ministros do Supremo, a aposta de que Bolsonaro poderá recuar da decisão e retomar o plano de lançar Tarcísio como candidato e um membro de sua família como vice. Esse será, com certeza, um dos grandes assuntos aí para esse finalzinho de 2025. A gente achou, né, Felipe, que ia ser uma conversa mais do começo ali de 2026, porque a gente, inclusive no plantão aqui, eu, você, a Neila, os nossos outros analistas aqui, colunistas, a gente conversou com o Eduardo Bolsonaro na ocasião e ele disse que naquele momento a única situação ali era combater essa injustiça acontecendo com o ex-presidente e a saúde do pai. Depois Flávio deu declarações assim, mas a partir da semana passada, com o protagonismo da Michelle Bolsonaro e agora com o Flávio se colocando ali como candidato, a gente vê que eles estão adiantando mesmo essa discussão toda e, claro, as diversas repercussões vão acontecendo mesmo. E vai vir uma repercussão importante aí do Congresso, que é a anistia, né? Que volta a se discutir de forma mais forte. Exatamente, nessa escolha do Flávio Bolsonaro, né, algumas pessoas têm falado que é balão de ensaio, né, lançaram o nome do Flávio Bolsonaro bem cedo, né, para ver como é que ele era recebido pelo mercado e por setores de direita, né, e a receptividade, né, considerando que o dólar aumentou, a bolsa caiu,
é que o mercado recebeu bem mal, né, a indicação do Flávio Bolsonaro, né? E aí muitas pessoas aliadas ao Tarcísio de Freitas, né, continuam na esperança de que o Flávio Bolsonaro possa desistir da candidatura e virar vice numa chapa com o Tarcísio, né, que poderia ser uma chapa forte, né? Apesar de ser dois nomes do Sudeste, né? E a gente sabe que não dá para você ganhar uma eleição nacional sem votos também da região do Norte e do Nordeste, né? Então, então também é uma escolha, na minha opinião, bem difícil, né, de você justificar sob o aspecto eleitoral. E aí é bom lembrar que ainda, né, o bolsonarismo e o PL, né, que é o partido da família Bolsonaro, ainda estão lutando para aprovação do PL da anistia. Mas a gente sabe que é muito difícil o PL da anistia ser aprovado, né? Tanto porque o Davi Alcolumbre já deu declarações inúmeras vezes de que não vai pautar, né, esse assunto, caso o assunto vá para o Senado Federal, quanto também sabe da dificuldade de aprovar, né, esse PL da anistia na Câmara dos Deputados, né? Até porque, em conversas com ministro do STF, já se sabe de antemão que eventual PL da anistia vai ser julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal como um projeto inconstitucional, né? E a gente sabe disso, Nath, porque quando o Senado Federal, desculpa, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o indulto dado ao Daniel Silveira, um dos pontos que o ministro e o STF decidiu é que não é compatível com a política criminal dar indulto a alguém que tenha cometido crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, se você usar a jurisprudência do STF, que tá lá bem explícita no caso do Daniel Silveira, né? Você vê que a tendência do Supremo Tribunal Federal é julgar o PL da anistia inconstitucional, né? Tudo bem que uma lei feita pelo Congresso Nacional, né, é muito mais forte do que um decreto presidencial, né? Então também daria a possibilidade de você levar esse assunto para o Supremo Tribunal Federal com uma forma muito mais forte do que simplesmente o indulto, né? Mas a gente sabe, né, que tem um ponto que eu não consigo entender, Nath, que a política é arte do possível, né? Às vezes você não consegue pautar o pé da anistia agora, e o que você tem na mão é o pé da dosimetria, que reduz a pena, né? Reduz a pena, e esse pé da dosimetria que o Paulinho da Força está relatando, né, já se sabe que em conversa com o Supremo Tribunal Federal, o STF seria favorável ao PL da dosimetria. Até porque é bom lembrar que há uma discussão durante o julgamento da trama golpista sobre a acumulação ou não do crime de tentativa de golpe de Estado com a abolição do Estado Democrático de Direito, né? Então, se você não permitir que haja a acumulatividade dos dois crimes, né, você reduz pela metade ou mais da metade a pena que as pessoas foram processadas e condenadas, né? Então, meu modo de ver, é muito mais viável sob o aspecto político, as pessoas sentarem à mesa e irem para esse caminho da dosimetria do que ficar batendo na mesa querendo colocar a goela abaixo o PL da anistia, que todo mundo sabe que é difícil aprovação. E ano que vem, 2026 e 2027, o cenário pode mudar, né? E o cenário mudando, aí você coloca na mesa novamente o PL da anistia, né? Então eu sinto que a oposição deveria buscar muito mais o possível do que tentar algo que todo mundo sabe que o resultado final vai ser morrer o projeto no próprio Supremo Tribunal Federal.